Olá. Depois de justificar o uso do nosso método de interpretação da Bíblia, a tipologia, nós vamos agora aplicar esse método olhando para a Virgem Maria. E como ela está profundamente unida com nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos olhar para ela desde Cristo. Vamos olhar juntos, então, para a criação como uma analogia, como um tipo daquilo que havia de vir em Jesus Cristo. Olhando para a criação e para a nova aliança, nós lemos no Novo Testamento que Jesus é o novo Adão. Olhando para esse mesmo Novo Testamento, eu quero mostrar para vocês que Maria é a nova Eva dessa nova criação. E mostrar que isso não é invenção, mas que está na Bíblia. Para dar um pouco mais de força para a argumentação, eu quero fazer, e eu vou usar alguns escritos dos primeiros cristãos sobre esse tema da Virgem Maria como nova Eva. Só repetindo, eu não vou usar nenhum escrito da Idade Média, não. Vou usar autores das primeiras gerações cristãs, até para ajudar os demais cristãos de várias denominações, porque esses primeiros cristãos receberam a Sagrada Escritura fresquinha, da mão dos apóstolos e dos seus primeiros sucessores. O testemunho mais antigo, que fala de Maria como a nova Eva, relacionando o tema de Jesus como o novo Adão, é praticamente do mais antigo padre da igreja que escreveu alguma coisa, São Justino Mártir. No diálogo de São Justino com Trifão, que era um rabino que morava em Éfeso por volta do ano 135 depois de Cristo, São Justino escreveu, eu tomei a liberdade de trazer aqui escrito. Entendemos que Jesus se fez homem por meio da Virgem, a fim de que o caminho que deu origem à desobediência instigada pela serpente fosse também o caminho que destruísse a desobediência. Eva era virgem e incorrupta. Concebendo a palavra da serpente, gerou desobediência e morte. Olha o paralelo. A Virgem Maria, porém, concebeu a fé e a alegria quando o anjo Gabriel lhe anunciou a boa nova de que o Espírito do Senhor viria sobre ela. A força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, de modo que o santo que dela nasceria seria o Filho de Deus. Então respondeu ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Da Virgem, portanto, nasceu Jesus, de quem falam as Escrituras, aquele por quem Deus destrói a serpente. Diálogo com Trifão, o 100, de 4 a 5. Agora a gente vai ler o testemunho de Santo Irineu, bispo de Leão. Irineu ele foi discípulo de São Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna, e ele, São Policarpo, foi nada mais, nada menos que discípulo de São João, apóstolo e evangelista. Olha o que Santo Irineu escreveu no século II. Vamos ler juntos. Por conseguinte, encontra-se Maria, virgem e obediente. Eva, ainda virgem, fez-se desobediente e tornou-se para si e para todo o gênero causa de morte. Maria, virgem obediente, tornou-se para si e para todo o gênero humano causa de salvação. A partir de Maria até Eva, retoma-se o mesmo círculo. Não existe outro modo de desatar o nó, a não ser fazendo com que os fios da corda, onde se deu o nó, percorram o sentido contrário. Eis porque Lucas inicia a genealogia de Jesus, começando pelo Senhor e indo até Adão. Evidencia, assim, que o verdadeiro movimento da geração não procede dos antepassados a Cristo, mas vai de Cristo a eles, segundo o Evangelho da vida. Assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. Com efeito, o nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria o desatou com a fé. Contra as heresias, número 3,
depois 22, 4. Da mesma forma que aquela Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, eu estou continuando a leitura com Santo Irineu, esta Maria foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela, a Virgem Maria, a advogada de Eva. Assim, o gênero humano submetido à morte por uma virgem foi dela libertado por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem pela obediência de outra, contra as heresias 5:19. Foi por meio de uma virgem, Eva, desobediente, que o homem foi golpeado, caiu e morreu. Da mesma forma, é pela Virgem Maria, obediente à palavra de Deus, que o homem encontrou de novo a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo, a fim de que o mortal fosse absorvido e tragado pela imortalidade, e Eva fosse reconstruída em Maria. Deste modo, uma virgem, feita advogada de uma virgem, cancelou e anulou a desobediência de uma virgem com a sua obediência de virgem. Demonstração da pregação apostólica número 33. Olha, gente, eu poderia rechear esse tema com mais citações, como essas aqui, usando autores como Tertuliano, Efrem da Síria, Epifânio de Salamina, Agostinho de Hipona e outros. Mas vamos dar sequência no tema. Só vou me permitir fazer mais uma citação, tirada do Catecismo da Igreja Católica, o livro importantíssimo do qual eu falei na nossa conversa passada. Me permita ler um número do Catecismo, número 511. Vamos aqui, número 511. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou o seu faça-se em representação de toda a natureza humana. Pela obediência, torna-se a nova Eva, mãe dos viventes. Muito bem. Agora você deve estar se perguntando onde na Bíblia esses caras encontraram fundamentação para afirmar essas coisas sobre Maria. Então vamos lá. Mergulha comigo agora nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de São João. E diga-se de passagem, São João é um dos maiores mestres da tipologia neotestamentária. E isso, se não for o maior, né? Vamos buscar juntos evidências para fundamentar o que nós estamos afirmando aqui. O Evangelho de São João inicia assim: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. São João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Como é que inicia o livro do Gênesis? Você lembra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus, o Verbo, criou os céus e a terra. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Percebe? João está narrando, no início do seu evangelho, um novo Gênesis, uma nova criação. Há um paralelismo muito claro entre o Evangelho de São João e o Gênesis. Vamos adiante. A gente lê que nos primeiros versículos do Gênesis, Deus criou a luz e separou das trevas. No início do Evangelho de São João, a gente lê o quê? Que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Outra coisa, o livro do Gênesis afirma no versículo 2 do primeiro capítulo: e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E o que é que São João vai nos mostrar? O Espírito descendo sobre as águas. É o que acontece no Rio Jordão, no batismo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, 33. Vamos adiante, porque há mais paralelismos ainda. Vamos adiante. Preste atenção em como São João imita o Gênesis e repete a expressão no dia seguinte, nos versículos 29, 35 e 43 do primeiro capítulo. No primeiro dia, Jesus se apresenta a João Batista. No segundo dia,
João narra o batismo de Jesus. No terceiro dia e no quarto, João relata Jesus chamando seus primeiros discípulos. Aí nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 2. João inicia a narração dizendo, 3 dias depois. Ora, 3 dias depois de quê? Depois dos dias que ele narrou no capítulo anterior, é claro. Experimenta somar esses dias. Quantos a gente vai ter? 7. São 7 dias. A gente se dá conta, portanto, que São João está narrando os 7 dias de uma semana de inauguração. Os 7 dias de uma nova criação. São João quer que a gente veja na vinda de Jesus ao mundo uma nova criação. Nessa nova criação, um novo povo de Deus vai nascer pela fé em Jesus e pelo poder da água e do Espírito no batismo. É o mesmo São João, aliás, quem vai relatar uma visão que ele teve, e ele escreveu isso no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5. E o que está sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. O 7º dia no Gênesis é a culminação da criação, quando tudo é consumado e santificado e aperfeiçoado. O sábado é instituído como sinal perpétuo da aliança eterna entre Deus e a criação. E isso teve por mediadores Adão e Eva, como está escrito em Êxodo, no capítulo 31, versículo 16 e 17. A mesma palavra grega que corresponde a sinal, usada para o sábado, nesse texto do Êxodo que eu citei, é usada na história de Caná. O que Jesus faz em Caná é qualificado como o primeiro de seus sinais. Isso é João 2,11. Se a gente lê as coisas no seu contexto, nós vamos ver que Maria é apresentada precisamente no momento do novo sábado da nova criação, no 7º dia. Assim como o sábado foi o sinal da primeira aliança de Deus, Maria é parte do sinal da nova e eterna aliança em Deus, de Deus, né? Com a sua nova criação. Vamos adiante. Na história da criação, só Deus é mencionado pelo nome. O primeiro homem, a primeira mulher, não são identificados com um nome, mas apenas como o homem, a mulher, Ish, Ishá, que aí no português, Adão e Eva. Na primeira aliança, Adão é o mediador, e a aliança acontece no âmbito de um casamento, do matrimônio de quem? De Adão e de Eva. A família humana nasce da aliança de Deus com quem? Com Adão e Eva. E na nova criação? Na nova criação narrada por João, o que é que está acontecendo ali? Nós estamos no 7º dia, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, há um matrimônio acontecendo. Em terceiro lugar, ninguém, exceto Jesus, é mencionado pelo nome. O evangelista identifica, sim, a presença de Maria, mas ele diz, né, que a mãe de Jesus estava lá. E Jesus também não chama Maria pelo nome, mas a chama de mulher. Meus amigos, na primeira criação, mulher foi o nome, foi o modo como Adão chamou Eva. Isso está em Gênesis 2:23. Mulher foi como Jesus chamou Maria. Em que contexto ele chamou Maria de mulher? Numa festa de bodas, num casamento, onde, curiosamente, o nome dos noivos não é citado em lugar algum. Nós estamos, então, no 7º dia, no dia da aliança de Deus com a humanidade, diante do novo mediador da nova aliança, Jesus. Portanto, a festa de bodas, né, no âmbito do matrimônio. E Jesus, o novo Adão, olha para Maria e lhe diz, Ishá, mulher, Eva. De fato, meus amigos e amigas, a tipologia usada por São João foi profundamente entendida pelos primeiros cristãos. E nós já lemos aqui alguns relatos dessas primeiras gerações. Não se trata de algo do medievo, não. Eu repito isso. A gente está falando dos primeiros 2 séculos da era cristã. Essa interpretação
ela é reforçada quando a gente olha para outra obra que é atribuída a São João, o livro do Apocalipse. No Apocalipse, outra mulher misteriosa se encontra no centro de uma grande batalha cósmica e é descrita como um sinal que João vê no céu, conforme Apocalipse 12:1. Olha a palavra sinal aí outra vez. Como no Evangelho de São João, o livro do Gênesis, ele está como que no pano de fundo dessa cena apocalíptica. A visão de São João, ela se desenvolve e se realiza debaixo de uma promessa feita por Deus lá no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva comeram fruto, Gênesis capítulo 3, Deus promete que por toda a história da humanidade haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a linhagem da mulher e a da serpente. Além disso, Deus prometeu que se realizaria uma luta decisiva e que o filho varão da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. No Apocalipse, a mulher está tomando o lugar de Eva, portanto. É a promessa lá do jardim. Com dores, dará à luz um filho varão, enquanto um dragão, né, a antiga serpente, Nahash, em hebraico, que é identificada explicitamente como a serpente do Gênesis, conforme Apocalipse 12:9, está esperando o filho nascer para devorá-lo. O filho varão da mulher é identificado como o muito esperado Messias, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, Apocalipse 12:5, remetendo ao Salmo 2, versículo 9. Né? Esse Messias somente pode ser Jesus, né? Os descendentes da mulher perseguidos constituem quem? A igreja. Jesus é a origem da igreja e não o contrário. Portanto, quem é a mulher do Apocalipse? A mulher do Apocalipse, a nova Eva, é a mãe de Jesus, é Maria. Quando o menino nasce e é arrebatado ao céu, o dragão faz guerra contra o restante dos filhos. A referência tem a ver com a igreja, o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12:17. Por isso, a mulher do Apocalipse, desde os primeiros dias da igreja, foi interpretada como um símbolo da Virgem Maria e da igreja. Foi assim que São Justino Mártir leu este evangelho. Foi assim que São Irineu aprendeu de São Policarpo, discípulo de São João, a ler este evangelho. É assim que São João quis que nós entendêssemos o seu evangelho. É assim que a Igreja Católica nos apresenta essa verdade evangélica hoje. É isso que eu desejo oferecer como linha de raciocínio e de estudo para todos os meus irmãos cristãos que o desejarem. A gente vai agora para a terceira parte da nossa conversa. Jesus é o novo Moisés e Maria é a nova arca da nova aliança.